meninas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que foi polêmico na semana passada nos nossos grupos de tentantes do Face. Quando eu vi o assunto, eu pensei, será que precisava dessa polêmica toda? E eu cheguei à conclusão que sim. Essa pelo menos é a minha opinião e é por isso que eu vim hoje falar para vocês a respeito disso. Eu vou conversar hoje sobre como abrir uma ação judicial contra os planos de saúde para fazer com que eles cubram as nossas FIVs, as nossas ICSIs, as nossas IAs, né? Ou seja, que eles cubram o tratamento de reprodução humana que nós tentantes queremos tanto fazer, né? E aí nós vamos conversar sobre isso. Primeiro eu queria contar para vocês sobre o processo, né? A primeira coisa, qual que é o argumento que o advogado tem para conseguir que o plano de saúde pague a nossa FIV, por exemplo, né? Ou qualquer outro tratamento de reprodução humana, tá, gente? Vale para todo mundo. O argumento é o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? Se a gente pensar no planejamento familiar, todo mundo aqui, vocês estão assistindo aí, eu também pensei a respeito, eu penso o quê? Planejamento familiar é você oferecer para o paciente, no caso conveniado, a quantidade de filhos que ele pretende fazer, né? Pretende ter. Então, o meu sonho é ter 2 filhos, a minha família ser constituída por 4 pessoas. Então, o convênio tem que me ajudar a ter essas 4 pessoas. Esse é o planejamento familiar, né? Para todo mundo. Deveria ser para o convênio. Porém, para o convênio, planejamento familiar é cortar as partes, entendeu? Ele está preocupado em tesourar. Porque tesourando, ele tem menos custo com o quê? Com parto, com obstetra, com o parto todo, né? Que envolve obstetra, hospital, alguma internação por algum problema que possa ter o bebê ou a mãe durante o parto. Ou seja, realmente cortar as partes para o convênio, né? Eu fico brincando assim, mas é verdade, né? Fazer a vasectomia, fazer a laqueadura para o convênio é muito interessante porque não gera mais custo referente ao parto. E o parto é caro, tanto que é uma das maiores carências que a gente tem quando adquire, quando entra num convênio, que são os 300 dias, né? Então, assim, é bem importante a gente entender que para o convênio é só isso que significa planejamento familiar. Só que, tanto nós, população, pessoas no geral, qualquer pessoa leiga, mesmo que não pense a respeito desse assunto, sabe que planejamento familiar não é só isso. E os advogados usam a lei de 2009 para falar para o juiz, olha, eles têm que pagar, essa menina está tentando engravidar, não está conseguindo engravidar, ela tem um problema, a chance dela de engravidar é nula, então está na hora do convênio se habilitar e fazer a parte dele e cumprir a lei. Então, assim, temos um argumento, uma lei que protege nós tentantes. E temos já vários juízes que estão do nosso lado. Também tem aqueles que não conhecem ainda a causa, portanto, não estão dando a ação ganha. Mas a gente recorre, porque a gente é insistente e uma hora vai. O que importa é a gente fazer um certo barulhinho. Para quê? Para conseguir, talvez, chamar a atenção das autoridades e fazer com que o convênio seja realmente obrigado a pagar sem a gente ter que entrar com a ação, né? Então vamos se movimentar nesse sentido. Eu acredito honestamente que se a gente fizer muito barulho e começar a entrar com muitas ações e se unir e começar a falar mais sobre isso, acho que a gente tem mais chance. Então, essa é a primeira parte. Argumento, já temos. A segunda coisa é como é que funciona o processo, né? Aí eu vou contar para vocês como é que funciona o processo. A primeira coisa é escolher um bom escritório de advocacia. Não adianta você pegar o escritório de advocacia do seu amigo que defende bandido, por exemplo, né? Não é a especialidade dele, ele não sabe do que se trata, ele não sabe quais são os argumentos legais mais comuns, que tem a maior chance de ganhar, ele não entende como é que faz para recorrer. É claro que tem muitos advogados que são muito bons e que talvez dessem um jeito, mas eu acho que a gente tem muito mais chance de conseguir ganhar um processo se a gente tiver de verdade alguém especializado no assunto. Então, a minha sugestão é que vocês busquem dentro da cidade de vocês um advogado muito legal. Eu tenho o meu, que é de um escritório aqui de São Paulo, que é show de bola, eu super confio neles.
independente de qualquer resultado que eu possa ter, eu acho que eles estão fazendo o melhor deles e eu vou continuar indicando, porque é que nem FIV, né? Não é porque não deu certo você vai achar que seu médico é ruim, não necessariamente. Então, no meu caso, eu entendo que o meu advogado vai conseguir ganhar pra mim e eu vou à luta e a gente vai conseguir. Então, acho que essa primeira dica que eu dou, eu acho que é importante. Um advogado que realmente funcione, que saiba o que tem que ser feito. Essa é a primeira coisa, especialização. A segunda coisa que tem que fazer, e é o que o advogado provavelmente vai te pedir, seja ele qualquer um, é que algum médico, obviamente ginecologista, né? Desculpa, meninas, te dê um laudo. E esse laudo tem que dizer qual é o seu problema. Então, o que está acontecendo com você? Né? Essa menina tem as trompas obstruídas, isso impede com que ela engravide naturalmente, ela necessita de uma fertilização in vitro. Ela precisa de uma ICS, ela precisa do que quer que seja. Então o médico faz um laudo bem elaborado, coloca, obviamente, a questão da idade, se você for uma pessoa que tem mais idade, como eu, essa é uma das questões importantes, porque geram um caráter de urgência também no processo, uma vez que a gente não pode ficar esperando por causa de uma suposta falência ovariana no futuro, né? E às vezes o futuro pode ser daqui a um mês, a gente não sabe. Então, coloca todos os dados, prepara esse relatório, junta alguns exames, dependendo do que o advogado colocar para você, e essas documentações. Escaneia tudo isso e envia para esse advogado, que tem que ser bom. Não esquece que esse advogado é bom, porque pior que abrir a ação é abrir a ação com um cara que não entende da coisa. Tem que entender do balacobaco, gente, senão fica tenso. Aí vai, montou. Nisso, o advogado ele vai ver se existe a possibilidade de entrar com uma liminar pedindo urgência. E aí ele vai pedir a urgência e eu, Cláudia, vi nos nossos grupos do Face, nada diferente disso, eu vi um monte de menina ganhar. E eu entrei no site do Tribunal de Pequenas Causas e vi também um monte de menina ganhar. Na primeira instância, em segunda instância, mas tem gente ganhando. Tem juiz que tá dando causa ganha, que entende dessa forma. É importante dizer, como a nossa amiga e algumas pessoas levantaram lá no grupo do Face, que tem pessoas que não ganham. Tem. Mas não tem, pelo menos que eu conheça, alguém que já tenha ido até o final e perdido. Por enquanto, quando é uma coisa muito nova, eu tô vendo que assim, tem gente que não ganha de cara liminar em 2, 3 dias, como eu vi gente que ganhou no grupo do Face, que falou, inclusive nesse post que a nossa amiga colocou lá, foi sensacional, gente, porque ela lançou uma questão importante, que é, gente, não é todo mundo que ganha, mas foi bom porque a gente também viu que tem gente que ganha, né? Enfim, eu acho que é um assunto muito legal para pensar. Feito isso, o advogado vai abrir a ação, você vai pagar uma quantia para ele, que aí cada advogado deve ter o seu valor, vai pagar uma quantia para ele entrar com a ação. Essa quantia não é uma quantia grande. Na verdade, o valor maior, obviamente, vai vir depois que você tiver a causa resolvida, né? A liminar nas mãos, alguma coisa assim. Quando você tiver o convênio te pagou, aí você vai realmente pagar um valor um pouco maior. Mas eu acredito que compense, porque o valor é mais baixo do que o valor da FIV, né, esse valor final depois da liminar, e ainda tem uma vantagem. Eu, pelo menos, os casos que eu avaliei, que eu olhei lá no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu encontrei alguns casos, aliás, a maioria deles, o juiz decretava assim, você vai poder fazer FIV até você engravidar. Amém, gente! Adoro! Essa é uma coisa que eu achei sensacional, porque eu pensei, gente, vamos fazer, né? Aí tem que ir, planejamento familiar, tem que ajudar. É isso aí, não tem jeito, obrigação, vamos fazer. E existiram alguns juízes, na verdade acho que foram 2 que eu vi, que falaram, olha, você pode fazer 2 vezes, 3 vezes, você pode gastar 40 mil reais em FIV. E aí a pessoa vai ter que adequar seu orçamento naquilo ali. Então, se fez, engravidou de primeira, você tem a chance de fazer, de repente, mais uma outra FIV, porque esse orçamento é até 40 mil. Aí tem que conversar com o advogado, ver como é que foi que a ação foi ganha. Mas eu acho que é importante saber que existe isso, faz, até conseguir. E existe também algumas ações que eu vi ganhas, onde o juiz determinou, olha, você vai poder fazer 2 procedimentos, você vai poder gastar até 40 mil reais. E aí vocês vão, obviamente, ver na hora o que vai dar. Quero agradecer vocês por assistirem esse vídeo. Mostrem para as amigas de vocês, marquem suas amigas para que elas assistam, para que elas conheçam essa possibilidade
De novo, não é só um vídeo pra gente falar que tem a possibilidade, mas é pra gente também fazer um certo barulho, pra quem sabe a gente conseguir alguma coisa, pra que alguém olhe o que os convênios estão fazendo com a gente, né? Isso é importante. Se precisar de mais informação, eu tô à disposição, tá? Eu sou a Cláudia Migliaccio, pode me chamar em inbox e, enfim, tô aqui, gente. Qualquer coisa que precisar, tô à disposição. Um super beijo pra vocês, a gente se vê por aí. Tchau!